Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula da disciplina Introdução à Administração Financeira. Sou o professor Ricardo Firmino, sou graduado em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, atuo como contador e como professor universitário. Na aula de hoje, estaremos apresentando alguns objetivos principais. O primeiro deles é apresentar as principais áreas de atuação das empresas. Segundo, entender como funcionam as formas jurídicas das organizações. Terceiro, compreender quais são os principais gestores das entidades empresariais. E o quarto e último é refletir sobre a importância das formas de responsabilidade das instituições. Introdução. Nenhuma empresa pode ser aberta sem um mínimo de capital inicial, nem pode funcionar sem algum capital de giro para garantir suas operações. O dinheiro é o motor dos negócios. Citação do professor Hidalberto Chiavenato. Sabemos que todas as áreas da administração são importantes. Porém, dentre as principais áreas, nós destacamos a administração financeira. A administração financeira é o coração das empresas, pois se fôssemos comparar uma organização empresarial com o corpo humano, certamente cada área teria seu grau de importância e poderíamos metaforicamente comparar a área financeira com o coração, que bombeia o sangue, o oxigênio aos demais órgãos. Assim são as finanças dentro das empresas. A área financeira bombeia e deixa oxigenado as demais áreas das organizações. E quando essa área financeira não é bem administrada, pode trazer sérias consequências para as empresas. É importante, antes de adentrarmos no conhecimento específico da administração financeira, entender como funcionam as áreas de atuação das empresas. Até porque o nosso objeto de estudo aqui são as organizações empresariais, tomando como ênfase a administração financeira. Pois bem, as principais áreas de atuação das empresas são comércio, serviço e indústria. O comércio trata-se de compra e venda de produtos sem que haja manufatura, ou seja, sem que haja processamento desse produto, ou seja, algum tipo de mudança. A partir do momento que você compra um item e você vende esse item sem que haja modificações, nós estamos aí nos referindo a uma atividade comercial. Quando eu compro um item e eu redimensiono esse item, passo a ter uma manufatura, ou seja, um processamento desse produto, já se caracteriza como uma empresa industrial, certo? Ou seja, a partir do momento que eu monto um produto novo a partir de matérias-primas ou de outros produtos, eu passo a me configurar como indústria. Se eu vender apenas o produto da forma que eu adquiro ele, eu me encaixo dentro da estrutura comercial. E nós temos, além do comércio e da indústria, nós temos o serviço, que é a venda de atividades servindo a terceiro de algo de si mesmo em forma de trabalho. Dentro da administração, nós falamos sobre os bens tangíveis e os bens intangíveis. Quando eu estou trabalhando a parte comercial, eu estou ali processando itens tangíveis, ou seja, produtos físicos, palpáveis, que eu consigo tocar, que eu consigo mexer nele, que eu consigo apalpar. Quando nós estamos nos referindo a serviço, estamos trabalhando um produto intangível, ou seja, eu não consigo tocar, eu não consigo pegar nesse produto, mas ele existe através de uma prestação de serviço. Pois bem, além da forma como as empresas atuam, existe também um enquadramento jurídico dessas empresas. Existem vários enquadramentos jurídicos, porém, as principais formas de atuação das empresas, as formas jurídicas, podemos destacar três: firma individual, sociedade de pessoas e sociedade anônima. A firma individual é constituída por um único dono ou empresário, proprietário, que responde pelos seus negócios.
A sociedade de pessoas são empresas constituídas de 2 ou mais sócios que se associam com o objetivo de obter lucro. E a sociedade anônima, também conhecida como empresas SA, é uma sociedade comercial em que o capital social é constituído por ações de um mesmo valor nominal. Então vamos entender como funciona na prática cada uma dessas empresas, apresentando as vantagens e desvantagens desses enquadramentos. Pois bem, vantagem das firmas individuais ou empresas individuais. Primeiro ponto que podemos observar aqui: o proprietário é o seu próprio patrão, ou seja, é ele que está no topo da cadeia de comando, é ele que direciona todas as ações e a tomada de decisão dentro da empresa individual. O proprietário assume todo o lucro. É importante ressaltar que dentro da administração financeira existem duas situações bem distintas. Nós temos a forma de receita e a forma de lucro. Em aulas mais adiante estaremos apresentando especificidades sobre as receitas e sobre o lucro. Mas inicialmente nós temos que entender que a receita é toda entrada de valor monetário na organização. Não necessariamente o que vai ser apropriado pelo sócio ou pelo dono. A receita é o faturamento bruto. Já o lucro é quando eu quito as despesas, eu pago as despesas fixas e variáveis, operacionais e não operacionais, e eu obtenho assim um lucro que é de posse do proprietário, tá certo? Então aqui nesse caso a firma individual, todo lucro é de posse de um único dono, de um único proprietário. Baixos custos operacionais, pois sabemos que as firmas individuais elas produzem poucos encargos fiscais e operacionais. E o último item é a economia fiscal, principalmente em relação ao imposto de renda, o IRPJ. É importante ressaltar que existe o imposto de renda da pessoa física, que é o IRPF, Imposto de Renda da Pessoa Física, e existe o IRPJ, que é o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Nesse caso, a economia dentro da firma individual é justamente no imposto de renda da pessoa jurídica. Quais são as principais desvantagens das firmas individuais? Porque sabemos que todo e qualquer negócio ou qualquer situação, existem os pontos positivos e os pontos negativos. Então, nós apresentamos anteriormente os pontos positivos das firmas individuais e agora estaremos apresentando os pontos negativos das empresas individuais. Primeiro ponto de desvantagem na firma individual: o proprietário assume todo o risco. Do mesmo jeito que é uma vantagem ele assumir todo o lucro da operação, do negócio, ele também assume todo o risco, ou seja, se a entidade vier a não ter sucesso, ele sozinho vai ter que assumir toda essa carga de risco. Responsabilidade ilimitada aos credores. Mais adiante, nós vamos falar um pouco sobre essa questão da responsabilidade das empresas. Mas, inicialmente, nós entendemos que a responsabilidade de uma empresa individual ela é superior a uma empresa que eu tenho muitos sócios, ou seja, eu tenho vários investidores, onde eu posso distribuir essa carga, esse peso operacional. E outro ponto negativo da firma individual é a limitação de capital, porque nós sabemos que o capital de uma única pessoa ele é restrito a um único dono e isso pode inviabilizar o negócio, até porque as finanças são fatores decisivos no sucesso ou fracasso de qualquer empresa. Agora, observando o ponto de vantagem, o ponto positivo da sociedade de pessoas. A sociedade de pessoas também é conhecida como sociedade simples, tá certo? Existe um ponto positivo que é a economia fiscal, que é muito próximo a uma empresa individual, semelhante a uma empresa individual. Existe um maior capital, já que quando você lida com um número maior de sócios, tende a ter uma aglomeração também, uma aglutinação de capital na empresa. Mais facilidade de crédito, tendo em vista que eu tenho ali um grupo de investidores, onde eu vou ter maior facilidade de aquisição de crédito ou financiamento no mercado
financeiro, cooperação e habilidades administrativas. Na empresa individual, normalmente o dono assume todo o risco da operação, então ele é o gestor financeiro, ele sozinho é o gestor de recursos humanos, ele sozinho é o gestor em marketing. Quando você tem sócios, há a possibilidade de se trabalhar essa sociedade e transferir também habilidades administrativas. Cada um fica com uma função e a atividade ela consegue ser melhor gerenciada. Mas existem também desvantagens. As principais desvantagens na sociedade de pessoas que podemos destacar é a responsabilidade solidária dos sócios, ou seja, todos estão no mesmo barco e havendo uma negligência nessa sociedade, todos serão responsabilizados. Vida limitada, assim como a empresa individual, existe uma limitação, até porque uma vez que o sócio venha a sair ou até mesmo vir a óbito, falência, a empresa ela acaba morrendo junto com esse sócio. Falta de convergência na tomada de decisões desses sócios, ou seja, o alinhamento das ideias podem não estar em consonância, ou seja, pode estar divergente. Cada sócio pode pensar de uma maneira como trabalhar e operacionalizar a empresa e isso causar uma discórdia e, consequentemente, um fracasso para a sociedade empresária. E nós temos as formas jurídicas bastante conhecidas também, já são as de grande porte, empresa individual, empresa sociedade simples, normalmente estão dentro daquele patamar de pequena e média empresa, microempresa. Já as empresas SA são grandes empresas, empresas de grande porte, e que existe alguns pontos positivos e alguns pontos negativos das empresas SA. Primeiro, responsabilidade limitada, ou seja, isso é muito importante, ter a delimitação da responsabilidade dentro da organização para os seus sócios. Dimensão do capital, ou seja, eu tenho um capital muito maior, já que a empresa SA, nós temos dois tipos de empresa SA. Nós temos a empresa SA de capital aberto e a empresa SA de capital fechado. A empresa SA de capital aberto são aquelas empresas que dispõem de suas ações comercializadas na Bolsa de Valores, ou seja, eles vendem ações para o público. Já as empresas SA de capital fechado são aquelas empresas que suas ações não estão disponíveis na bolsa, ou seja, são grupos de investidores fechados, tá certo? Transferência de propriedade, ou seja, eu consigo transferir as ações dessa empresa com uma facilidade maior. Vida ilimitada, ou seja, uma empresa ela se torna vitalícia, ou seja, seguindo o princípio da contabilidade, que é o princípio da continuidade, que é uma empresa uma vez aberta, uma personalidade jurídica uma vez aberta, ela se propaga e permanece pelos tempos. Facilidade de crescimento, expansão, a empresa SA ela tem essa estrutura facilitada de crescimento e expansão, e a administração profissional, tendo em vista que quem administra uma empresa SA tem que ser um profissional habilitado, que tenha competências acadêmicas e profissionais para gerir uma empresa de grande porte como as empresas SAs. As principais desvantagens das sociedades anônimas é a questão da tributação, o imposto de renda da pessoa jurídica, que é maior do que uma empresa individual ou sociedade simples. Existe uma regulamentação mais focada, uma regulamentação mais direcionada para a empresa SA, mais rígida, ou seja, há todo um contexto de normas que deve ser seguida pelas empresas SAs, que no caso das empresas de menor porte, essa exigência não é tão direta como é nas empresas SA. Falta de sigilo, como, de acordo com a Lei 6.404, que o balanço patrimonial dessas empresas e as demonstrações financeiras devem ser publicadas, isso faz com que não haja um sigilo nessas informações financeiras, então poderíamos
vê isto como um ponto de desvantagens nas empresas SAs, tendo em vista que esses balanços financeiros devem ser publicados anualmente e são de conhecimento de todos aqueles que interessam. Bom, após entendermos o enquadramento jurídico das empresas, nós vamos apresentar aqui quem é que está apto para ser gestores dessas empresas. No caso da empresa individual, quem é o gestor é o proprietário, o empresário, tá certo? O empresário, dono, o proprietário se torna o gestor da empresa individual. Já na sociedade de pessoas, a empresa que se enquadra nesses termos, ela pode ter no seu quadro de sócio inúmeros sócios, de 2 em diante. Porém, um ou alguns deles vão ficar com uma função, além de sócio, como administrador. Então, ele vai ter esse cargo de sócio administrador, essa função. E aí, quem é o gestor da sociedade de pessoas são aqueles sócios que se enquadram como sócios administradores. E nas empresas SAs, sociedade anônima, ela é regida por um conselho chamado Conselho de Administração e que tem um presidente, que ambos, tanto o conselho quanto a presidência, são eleitos pelos acionistas ordinários. Sabemos que existem 2 tipos de ações: as ações conhecidas como ações preferenciais e temos as ações conhecidas como ações ordinárias. Qual é a diferença entre ação preferencial e ação ordinária? A ação preferencial, ela, além de conceder ao seu detentor, seu dono, o direito de receber o lucro, parte dos lucros, dos dividendos, ela prioriza esse recebimento, tá certo? Então, eu recebo parte do valor investido na minha ação, do resultado do investimento da minha ação, e como parte disso eu também sou priorizado na hora de distribuição desses recursos. Por exemplo, na hora que vai distribuir os dividendos, eu tenho acionistas ordinários e preferenciais. Quem recebe primeiro é o acionista preferencial. Já o acionista ordinário ou a ação ordinária, ela dá direito também ao lucro, parte dos dividendos, porém ela lhe confere um poder maior, que é o direito ao voto. O acionista preferencial ele não tem direito ao voto do conselho para eleger o conselho, o presidente, ele apenas tem preferência no recebimento dos recursos. Porém, o acionista ou quem detém a ação ordinária, além dele receber também parte dos lucros, ele também tem um direito superior, que é o direito ao voto. É ele que determina o segmento da atividade, ou seja, ele que vota, ele tem o poder de voto nas assembleias e ele que decide quem vai fazer parte da direção da empresa que ele detém aquela ação ordinária. Então é bastante interessante essa situação. Um ponto importante a se observar também são as responsabilidades empresariais. É muito comum alguns empresários e pessoas questionarem como é que eu me enquadro, qual a diferença. Nós temos aí as principais responsabilidades empresariais. Nós vimos nas empresas SAs, de modo geral, que a responsabilidade ela é ilimitada. Ou seja, quando eu falo em responsabilidade empresarial, é justamente naquilo que eu viso de bens da empresa. É como reza o princípio da contabilidade, o princípio da entidade, que diz que os bens da empresa não deve ser confundido com os bens do sócio. Isso é uma limitação de responsabilidade, ou seja, o que é bem da empresa é de posse da empresa, o que é bens do sócio é de posse do sócio. Porém, no caso das empresas individuais e sociedade simples ou sociedade de pessoas, existe essa justa diferença. Existe empresa individual de responsabilidade limitada, ou seja, empresa individual normal, e existe uma empresa de responsabilidade individual que é limitada. Veja que eu tenho as empresas normais que são ilimitadas, ou seja, se ocorrer um processo de falência na empresa e houver passivos a serem pagos,
os bens dos sócios podem ser evidenciados para suprir esses passivos. Eles podem ser tomados para suprir esses passivos, utilizados para pagar essas obrigações. Já na empresa de responsabilidade limitada, ou seja, os bens do sócio, mesmo havendo uma falência ou fechamento da empresa, os bens do sócio não são tomados como garantias, ou seja, não são utilizados para pagamentos de passivos. Então, na empresa individual, eu tenho a empresa individual normal, que é de responsabilidade ilimitada, e eu tenho as empresas individuais limitadas, que são conhecidas como empresas EIRELI, que na verdade a palavra EIRELI são as iniciais de empresa individual de responsabilidade limitada. Igualmente, nós temos também a sociedade de pessoas, sociedade simples, como empresa normal, ou seja, de responsabilidade ilimitada, e temos as empresas de responsabilidade limitada. Normalmente, nas sociedades de pessoas, na razão social da empresa, já vem dizendo se ela é limitada ou não. Quando na razão social não tiver a terminologia, essa abreviação LTDA, quer dizer que ela é de responsabilidade ilimitada. Quando na razão social de uma empresa de sociedade vier o LTDA na razão social, é porque a responsabilidade dela é limitada. Essa informação também vem apresentada no contrato social das empresas, tá certo? E na empresa individual funciona da mesma forma. Quando a razão social da empresa individual tiver apenas o nome do indivíduo, do proprietário, ela é uma empresa individual de responsabilidade ilimitada, ou seja, normal. Quando ela tiver o nome do proprietário, do empresário, acrescido do termo EIRELI, então ali nós já concluímos que essa empresa é uma empresa de responsabilidade limitada, tá certo? Conclusão, pessoal. Na aula de hoje nós apresentamos as principais áreas de atuação das empresas, entendemos como funcionam as formas jurídicas das organizações, compreendemos quais são os principais gestores das entidades empresariais e refletimos sobre a importância das formas de responsabilidade das instituições. Como reflexão, quero deixar a frase de um dos patronos da administração, Henry Ford, que diz assim: o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Deixem suas sugestões e seus comentários e até a próxima, pessoal.